Então foi aprovado um aumento de 16% no salário dos ministros do STF e do Procurador-Geral da República. Isso não significa apenas que esses caras vão passar a ganhar mais, mas que toda uma cadeia de cargos do funcionalismo público vai passar a ganhar mais também. Deputados federais, deputados estaduais, vereadores, vai gerar um efeito cascata que sequer pode ser previsto. Há um estudo do próprio Senado que aponta que esses gastos, que esse aumento dos salários do STF e do Procurador-Geral da República vão ser responsáveis por aumentos na casa de 6 bilhões no próximo ano. E o mais interessante é que o crápula do Romero Jucá, que foi o mesmo cara que disse, por exemplo, na aprovação do fundo eleitoral, de que o fundo eleitoral não tiraria dinheiro de outras áreas, ele disse também que pela rúbrica do aumento dos salários vir do judiciário, isso não vai afetar as contas do governo. Ora, meu amigo, de onde vem o dinheiro para pagar o salário de vocês? Vem do nosso bolso. Então tem gente que ainda, esse idiota, desse babaca, desse Romero Jucá, ainda consegue falar uma aberração como essa de que o aumento do salário não vai afetar as contas públicas. E o que acontece é que, basicamente, pelo salário dos ministros do STF serem o teto dos gastos do governo, quando eles são aumentados, eles possibilitam que todos os outros salários do funcionalismo público sejam aumentados. Então, se fosse apenas o salário dos ministros do STF, evidentemente que isso poderia ser questionado como uma falta de moralidade, mas os impactos nas contas públicas não seriam tão grandes como é nesse caso, que a gente nem consegue prever, porque vai possibilitar, por exemplo, que agora o aumento que já era pautado na Câmara dos Deputados, por exemplo, para aumentar os próprios salários, de fato aconteça. Isso vai gerar um efeito cascata em outros estados, em outras esferas do funcionalismo público, e que não vai afetar somente as contas do governo federal, que por si só já não tem mais de onde tirar, porque está com quase 90% dos seus gastos comprometidos com demandas que não podem, não tem flexibilidade de você retirar gastos, e que agora também vai afetar gastos dos próprios estados, né? Dos entes da federação, que também já estão endividados. Casos como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aí que estão com endividamento superior, também vão ser afetados por essas medidas. E aí a gente teve o Eunício de Oliveira, que é o presidente do Senado, pautando esse projeto, que já foi protocolado lá em 2015, teve aprovação na Câmara dos Deputados em 2016, e que estava lá engavetado, e ele resolveu tirar o projeto em caráter de urgência, evidentemente porque vai haver essa troca de governo, a população está mais desligada nessa hora, e eles aproveitam esse espaço de troca de mandato para aprovar medidas que beneficiam apenas eles. Infelizmente, essa é a consequência de a gente eleger esses idiotas que são os políticos que estão lá em Brasília, e a consequência, mais uma vez, vai cair no nosso bolso. Pois é, nada de gesto essa proposta, e agora, pelo jeito, o Michel Temer pode vetar essa proposta. Acredito que ele não vá vetar, mas bom seria se ele vetasse, e bom seria também que parasse por aí os aumentos, e que, por exemplo, a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados, os deputados que vêm articulando a proposta de aumento deles, não paute mais esse aumento. E isso só vai acontecer se a gente mostrar força, se nós nos mostrarmos veementemente contrários a esse projeto que foi aprovado. Bom, por hoje é isso. Notícias nada boa. Até mais.